Vamos lá então, nosso curso Escola Bíblica, nossa aula sobre a lei da herança e a lei da responsabilidade, tá? Lei da herança e lei da responsabilidade. O que essas duas leis têm a ver com o aconselhamento bíblico? Lembrando que nós estamos dentro de um curso de teologia bíblica, cujo módulo agora é pastoreamento inteligente, aconselhamento, e nós estamos falando um pouquinho sobre isso. Quando estamos falando sobre herança, nós estamos falando sobre as heranças que nós recebemos dos nossos antepassados, né? Todo um contexto histórico, todo um contexto de onde você nasceu, questões genéticas, questões de valores, princípios, cosmovisão, que é a perspectiva que você recebe dentro do seu lar, e também as influências que de alguma maneira nós recebemos dos nossos pais. Segundo os especialistas, isso com relação à nossa vida influencia na média de 30% da nossa vida em si. A maior porcentagem, que seria os outros 70%, tem a ver com a responsabilidade, a lei da responsabilidade. Amém? Nós temos aprendido aqui nesse curso que discipular é responsabilizar pessoas. Amém? Fala comigo. Discipular é responsabilizar pessoas. Ou seja, quando você é chamado ao discipular de Jesus, né, tanto você se tornar discípulo, como também quando você começa a discipular, influenciar, ganhar pessoas para Jesus, consolidá-las através do Evangelho, você está chamando pessoas à responsabilidade, a um posicionamento diante de Deus. Cristianismo, irmão, é posicionamento diante de Deus. Sim ou não? Sim. A tua salvação depende de um posicionamento que você tem diante da palavra, diante do Evangelho. Pode entrar. Então, você precisa se posicionar. Isso tem a ver com a salvação, com o cristianismo, com a vida eterna, com tudo aquilo que nós aprendemos. Então vamos ver aqui Deus chamando o seu povo à responsabilidade. Nós vemos isso claramente em Deuteronômio 30, 15. Todo mundo achou aí? Não esqueça de trazer um caderninho, tá? Uma Bíblia, para você fazer as anotações, aquelas que você acha que é necessário. Lembrando sempre que se alguém quiser fazer alguma pergunta, queridos, sempre está aberto aqui para pergunta. Só que eu gostaria que você fizesse uma pergunta bem alta, mais ou menos no tom de voz que eu estou fazendo, porque a gente está gravando e isso vai para a internet, tá? Nós temos mais de 100 aulas já gravadas na internet, nosso canal no YouTube, tá? Cada 15 minutinhos aqui vocês vão ver, eu vou estar dando stop, vou estar dando rec. Cada 15 minutinhos nós temos uma aula gravada e essa aula vai para a internet, tá bom? Nosso canal é PR Giovanni, youtube.com/PR Giovanni. Aí você coloca hashtag Bible School, Escola Bíblica. Aí aparece todos os vídeos da nossa Escola Bíblica lá, tá bom? Nós já começamos a falar um pouquinho sobre a lei da herança e a lei da responsabilidade. Mas vamos ver na palavra de Deus, Deus chamando o seu povo à responsabilidade. É a nossa ênfase hoje aqui. Vamos lá então? Deuteronômio 30, 15, a Bíblia diz: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para o possuires. Olha o que diz aqui no 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, olha a dica aqui do Senhor: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha a palavra descendência aqui. Tem a ver com herança, tem a ver com gerações. Nós temos visto, né, em Êxodo 20, que Deus visita a iniquidade dos pais e dos filhos
Até qual geração, gente? Até a quarta geração. Ou seja, o mal se propaga até a quarta geração. Mas, daqueles que me odeiam, né? Termina ali o trecho em Êxodo 20, capítulo 5. Mas logo em seguida a Bíblia diz: mas eu exerço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Ou seja, a maldição vem até 4 gerações. Ela pode ter uma interferência até 4 gerações daqueles que me odeiam. Como é que a gente pode odiar o Senhor, gente? Desobedecendo. Você viveu uma vida de desobediência cíclica, ou seja, de pecado contínuo, de virar as costas para Deus, agarrar o pecadão ali, mergulhar na sujeira e não está nem aí para Deus. A maldição, sim, pode te pegar e não somente te afetar, mas afetar até as suas gerações, se eles também estiverem, claro, odiando ao Senhor, desobedecendo a palavra de Deus e de alguma maneira ali perpetuando aquela iniquidade através das gerações. Todo mundo entendeu? Amém. Mas a Bíblia também diz que Deus exerce misericórdia, graça, compaixão até 1000 gerações daqueles que me amam. Então aqui nós vemos claramente, ó, Deus coloca a vida e a morte no 19, a bênção e a maldição. Ele ainda dá uma dica: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Amém? Coisa linda, né? Esse texto eu acho muito bonito. Deus coloca eu e você no paredão. Deus coloca a gente diante de uma escolha, Ele nos chama a responsabilidade. O que você quer da tua vida, meu irmão? Você quer a vida, a morte, ou a morte? Você quer a bênção ou você quer a maldição? E Deus ainda dá a dica: olha, escolhe, pois, a vida, porque assim você será abençoado, não somente você, mas toda a tua descendência. Amém? Amém. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença aqui, nesta aula, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e graça, para escolhermos todos os dias a vida, a bênção, e jamais a morte, e ó Deus, e a maldição, quebrando a tua lei e os teus mandamentos. Pai, nós te pedimos que a tua graça venha sobre nós, o entendimento do alto, a tua unção. Usa o teu servo debaixo da tua graça e misericórdia, abençoa as pessoas que estão nos assistindo pela internet, sejam abençoadas, agraciadas, cheias da graça e da glória do Senhor. Ó Deus, abre os olhos do nosso entendimento, derrama a sabedoria do alto, ministra aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, na página 29 da nossa apostila, tá? No final vocês me lembrem de falar sobre a apostila, para aqueles que ainda não têm, tá? Pegar seus coleguinhas, tirar xerox. Vamos lá então. Aconselhamento, enfatiza a lei da responsabilidade. Lá em cima, na parte superior, página 29, à direita, nós estamos falando sobre aconselhamento, que enfatiza a lei da responsabilidade. Como eu falei, 30% é interferência da lei da herança, que vem através dos antepassados, que vem através daquilo que nós recebemos dos nossos antepassados, nossos pais, avós, e assim vai. Mas a maior lei dentro do cristianismo é a lei da responsabilidade. Então, na área de aconselhamento, gente, nós lidamos basicamente com males psicossomáticos. O que são isso, gente? Males psicossomáticos. Problemas, psico é a alma, em grego. Somático, soma é corpo. Ou seja, problemas que afetam a alma e o corpo. Fala comigo, alma e corpo. Alma e corpo. Psicossomático. Vocês acham que os problemas na alma afetam o corpo, gente? Sim. Sim ou não? Sim. Tá aí, hoje a depressão é o mal do século, né? Muitas vezes começa na alma. Não estou dizendo que todo caso de depressão é a alma, tá? Às vezes são fatores biológicos, uma falta de algum tipo de hormônio, né? Alguns neurotransmissores, dizem os especialistas, mas muitos casos de depressão, muitos casos de síndrome do pânico, várias doenças hoje diagnosticadas dentro da psiquiatria,
da psicologia mesmo, né, dessas ciências que cuidam da psique, da alma das pessoas, e até as ciências médicas que cuidam do soma, do corpo, a gente entende que muitos males acontecem por causa de problemas na alma. Amém? Amém. Nós, como conselheiros, não vamos tratar do corpo, a não ser orar pelos enfermos, é claro, Deus nos deu essa autoridade. Amém? Amém. Mas nós temos que lidar com os problemas da alma, os males psicossomáticos. Fala comigo, males psicossomáticos. Isso. Então, uma desordem psicossomática pode ser definida como um problema na alma. Psico é a palavra alma no grego, que reflete no corpo. Corpo é a palavra soma, produzindo disfunções orgânicas, ou seja, aqui, problemas físicos, problemas biológicos e enfermidades físicas, para as quais não existe uma cura meramente química. Ou seja, o que o material aqui está falando? Existem doenças, gente, que não é remédio que resolve. Sim ou não, irmão? Vocês acreditam nisso? Existem doenças que são problemas da alma, que a química, ou seja, a medicação química não vai resolver. Mas às vezes um bom aconselhamento, uma oração precisa, né? Uma amizade. Por exemplo, uma vez eu comecei a lidar com um rapaz, aí eu percebi que ele mesmo falou para mim que estava tomando medicações pesadas, depressão profunda. De repente eu percebi, conversando com ele no aconselhamento, que o maior problema dele é que ele não tinha um amigo. Aí eu falei, cara, o teu problema é que você não tem com quem abrir o seu coração. Ele vivia num mundinho ali, só ele, a mulher, os filhos, não se abria mais com o pai, tinha problemas com os pais, né? Tinha dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Aí eu me prontifiquei a me aproximar dele, uma vez por semana, a gente sentar junto, bater um papo. Irmão, com 3 meses, sumiu a depressão do cara. Vocês estão entendendo? Eu não fiz nada demais. Eu não sou nenhum médico, nem nada de mágico. Eu apenas me aproximei daquela pessoa, comecei a ouvi-lo, ao mesmo tempo fui aconselhando ele, ajudando ele como pastor, fiz amizade com ele, uma pastoral. Hoje, graças a Deus, ele está super bem, saudável, ele abandonou os medicamentos, foi vendo que ele foi se recuperando, né? A gente foi dando orientações, foi ajudando ele. Sumiu, em 3 meses sumiu a depressão, que era profunda, ao ponto dele não se levantar para trabalhar. Então assim, às vezes uma boa amizade, um ombro amigo, um ombro para chorar, entendeu? Uma palavra precisa na palavra de Deus, uma orientação, um aconselhamento, uma oração, gente, tem poder para sarar a alma e também o corpo. Amém? Coisa linda do cristão é isso, que nós temos capacidade em Deus de ajudar as pessoas, tanto na alma, quanto através da oração de fé, também no corpo delas. Claro que a gente não pode querer dar uma de médico, tá, gente? Nós não somos médicos. E não podemos, por exemplo, falar para as pessoas, abandona os medicamentos. Eu jamais falei isso para ele. Ele foi dentro do processo médico normal, foi percebendo, foi reagindo, foi melhorando. E aí, juntamente com a orientação médica, foi abandonando a medicação, através da orientação médica. A gente tem que tomar cuidado também para não ter essa fé irracional, louca, desvairada, e tirar a medicação da pessoa, de repente a pessoa passa mal, morre, porque você acha que botou na cabeça que ela tinha que abandonar. Tem que tomar muito cuidado. O conselheiro, ele precisa ser sábio, ele precisa ser prudente. Amém? Amém. Mas ele pode ser um instrumento de Deus para curar tanto a alma quanto o corpo, através da oração de fé. Amém? Esses dias também veio um senhor aí que está com problemas terríveis de coluna, problemas de hemorroida, um monte de coisa, veio aqui na igreja, pastor, olha, pai, ora por mim e tal. A gente veio, orou, 2 semanas depois estava curado, glória a Deus. E aí ele veio todo feliz, ele e a esposa contando para mim, pastor, a partir daquela oração meu corpo começou a reagir e graças a Deus Jesus me curou. Glória a Deus. Amém? Não fui eu não tenho poder de curar ninguém. A gente só junto com ele exerceu a fé, ministramos cura e Deus fez a cura sobrenatural daquele irmão precioso que estava sofrendo, ele não conseguia nem sentar.
Tanta dor. Olha só. Amém? Quantos querem ser usados por Deus aí? Levanta a mão. Amém. Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala: Senhor, eu quero ser usado por Ti poderosamente, ajudar as pessoas em problemas da alma e em problemas do corpo, e problemas espirituais. Senhor, me usa poderosamente nas Tuas mãos para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos continuar. Assevera-se cientificamente que 80% das enfermidades, como por exemplo, problemas digestivos, úlceras, dor de cabeça, alergias, tem conotação com a alma, tem ligação com a alma humana, com a condição espiritual, mas principalmente com a alma. São de caráter psicossomáticos, ou seja, alma e corpo. Tem uma conexão entre o problema físico e a alma da pessoa. Por trás dessas enfermidades existem comportamentos emocionais crônicos aqui no sentido de problemáticos, de dificuldades, como por exemplo ansiedade. Ansiedade é um problema, gente? Sim ou não? Sim. Qual é a base da ansiedade? É o medo. E o medo nada mais é do que o que, gente? Um engano do inimigo. Olha só, as duas armas que Satanás tem contra nós: é o medo e o engano. Satanás só tem duas armas contra você, gente: o medo ou o engano. E até o medo, a base do medo, que é a base da ansiedade, que pode levar à depressão, às fobias, né, síndrome do pânico, todas essas coisas, nada mais é do que um engano, um engodo de Satanás. Amém? Pastor, Fala, medo é pecado? Hã? Medo é pecado? Assim, tem dois tipos de medo, tá, na Bíblia. E na Bíblia e a ciência também explica isso. Tem um medo que é bom, que é, na verdade, não é medo, é um senso de autopreservação. Por exemplo, você está na beira de uma ponte, e aí você olha para baixo, o que acontece? Teu corpo entra em ação, em alerta. Por quê? Porque ele quer se preservar. Você fica atento, né? A adrenalina sobe, você está na beira daquela ponte, você fica ligado com tudo para não cair lá para baixo. Esse é um medo que não faz mal nenhum. Não tem problema nenhum, não é pecado nem nada, pelo contrário, é um instinto de preservação. Se for com essa conotação, não é pecado. Mas todo medo que te paralisa, que te impede de fluir em Deus, que te impede de ser quem você é, todo medo que gera tormento e perturbação, irmãos, nada mais é do que um erro, um engano e, em outras palavras, também é pecado, porque o medo, gente, uma das bases do medo é a incredulidade. É a falta de confiar em Deus. Você pode ver. O medo é um engano e é uma desconfiança. É uma incredulidade com relação ao fato de que Deus vai cuidar de nós. Entendeu? Então a gente precisa aprender a lidar com os nossos medos. O que é coragem, gente? Coragem nada mais é do que subjugar os seus medos. Quer dizer, você tem medo diante daquela situação. Por exemplo, quando eu vou enfrentar um demônio, na hora vem um frio na coluna, gelo, né? É normal, porque você não sabe o que você vai encarar ali. Demonião, demoninho, um trabalhão, um trabalhinho, a gente não sabe. Que tipo de entidade, que tipo de demonião lá que tu vai enfrentar. Na hora bate o medo, mas daí você subjuga aquele medo, se posiciona e fala: não, peraí, eu sou filho de Deus, sou amado do Senhor, eu tenho autoridade, tenho fé, esse demônio vai sair em nome de Jesus. Isso é coragem, você subjugar os seus medos. Fala comigo: coragem. É subjugar, é vencer os meus medos. Amém? E a base da coragem é a fé e a esperança. E a confiança no Senhor. Fé, esperança e a confiança no Senhor. Que também automaticamente vai te dar autoconfiança, segurança. Amém?
claro que numa dependência de Deus, não é em você, mas numa dependência do Senhor. Tá bom? Página 29, segundo parágrafo. Vamos continuar. Então, ansiedade, insegurança, medo, já falamos sobre isso, culpa. Isso aqui é uma das grandes crises que você vai ver na vida das pessoas. A questão da culpa. Como é que a gente lida com a culpa, gente? Hein? Confessando pecados e abandonando. Só tem um jeito de lidar com a culpa: confessando o pecado e abandonando. A Bíblia diz isso. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e as deixa alcançará misericórdia. Quem esconde o seu pecado nunca vai prosperar.